Bom, só vale corrigir o presidente Lula que quem foi enforcado não foi ele, né? Quem acabou perdendo a cabeça aí foi o próprio Tiradentes, mas erro histórico à parte, né? Vamos tirar essa parte que não interessa mais neste momento. O Palácio do Planalto está preocupado e avalia que a participação de Flávio Bolsonaro nessa audiência nos Estados Unidos pode aumentar a politização do tarifaço imposto pelos americanos aos produtos brasileiros. O governo vê risco de que a disputa comercial se transforme em mais um capítulo da briga política entre Lula e Bolsonaro. A matéria está no portal metrópolis.com, inclusive quem quiser ver mais os detalhes, eu estou até com ela aberta aqui. E a avaliação do Planalto é que Flávio Bolsonaro pode explorar recorte da sua participação para sustentar a narrativa de que ele atuou para afastar a sua responsabilidade pela imposição da tarifa. Na visão do Planalto, o encontro não é lugar para discussão de manifestação de setores afetados, e sim por empresários, enfim. Até por isso, essa é uma das justificativas de o governo Lula não ter mandado nenhum integrante. E apesar de integrantes do governo Lula não participarem da audiência no Escritório de Comércio nos Estados Unidos, o presidente Lula mandou observadores. Ele mandou observadores, que são diplomatas, que vão participar apenas observando essa audiência hoje, lá nos Estados Unidos. Não vão poder participar, não foram inscritos, mas estarão por lá para entender quais são os discursos de quem participou e para trazer para o presidente Lula essa discussão que foi tratada lá na audiência de hoje. Então, o presidente Lula, que não é bobo nem nada, apesar de não ter inscrito ninguém, ele já mandou os seus observadores para participar e agora vai esperar entender como é que essas pessoas vão trazer essas observações e também o que vai sair da audiência com o Flávio Bolsonaro, quais vão ser os recortes que o próprio Flávio Bolsonaro vai utilizar nas suas redes sociais. Agora, produção, me conta, qual é o nosso caminho? Como vamos? Vamos lá, vamos começar nosso debate então. Felipe Monteiro já está comigo? Já estamos aí, ó, todo mundo junto. Temos Felipe Monteiro e Cristiano Beraldo hoje na nossa companhia. Deixa eu dar muito bom dia. Felipe, muito bom dia a você. Vamos começar aí nossa terça-feira. Eu não estou ouvindo o Felipe, Metrópolis. produção. Tá me ouvindo, Neila? Tá me ouvindo Agora estou te ouvindo. Alô, alô? Muito bom dia. Bom dia novamente para você, Neila. Bom dia para o meu querido amigo Cristiano Beraldo, uma pessoa que eu gosto muito de conversar, de debater, até porque ele sai daqui sempre chateado, cabeça baixa, porque ele costuma levar tanta pancada, Neilinha, que ele sai daqui tonto, não sabe nem para onde ir, né? Então eu espero que a gente consiga colocar dois posicionamentos diferentes, se bem que tem temas que a gente até concorda, né, Beraldo? A gente também não discorda de tudo, não. Então a visão que eu coloco aqui, às vezes, é a visão que ele compartilha, e a visão que ele compartilha é a visão que eu também defendo. Então, às vezes, a gente acaba concordando. Neila, em relação a esse assunto que você trouxe aqui para a gente, né, mais uma vez você pode ver que há uma grande confusão, né, e o Lula, mais uma vez, sabe, né, que quando ele coloca o tema da soberania nacional, o tema de defender a independência e a autonomia do Brasil perante os Estados Unidos, ele tem uma tendência de crescer nas pesquisas. Então, mais uma vez, quando você vê o Lula fazendo um discurso, né, se aproveitando do fato, o Flávio Bolsonaro está indo aos Estados Unidos para tentar demover o Donald Trump e o governo dos Estados Unidos a não aplicar a taxa ao Brasil, o Lula sabe que o discurso, caso o Trump resolva seguir a orientação do Departamento de Comércio e taxar o Brasil, ele vai crescendo nas pesquisas, né? O Flávio está preocupado, por isso que o Flávio está indo até os Estados Unidos, tentando ganhar essa narrativa, né? Tentando colocar essa narrativa de que ele, ao contrário do governo brasileiro, é bom lembrar que o governo brasileiro, o Itamaraty, ignoraram, né, esse foro de discussão e não apresentaram ninguém para fazer esse tipo de debate, né? Então, o Flávio Bolsonaro estaria, né, se articulando para conseguir, de certa forma, ter uma narrativa favorável que ele defendeu o Brasil em relação à taxação. E aí tem um ponto, no meu modo de ver, que é um ponto de tristeza que eu coloco aqui, que pela primeira vez eu vi o Itamaraty
deixando de ser um órgão de Estado, né, e virando um órgão partidário, né, quando o Itamaraty, por meio daqueles twitters, né, aqueles comentários na rede social, dá a entender que Flávio Bolsonaro seria traidor da pátria. A história não iria nunca, jamais esquecer o que essas pessoas fizeram, segundo a palavra do Itamaraty. Não é o que eu espero de um órgão como o Itamaraty, que sempre foi um órgão com uma alta cúpula, né, de burocratas estudiosos que defendiam o Brasil independente de ideologia. Então, quando eu vejo o Itamaraty indo dessa forma, e vejo Lula também não apresentando nenhum diplomata para defender o Brasil, apenas observadores, para que observar? Se é desimportante assim, né, se não serve para nada esse foro de discussão, né, essa reunião é convocada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, então por que levar o observador? Por que o Lula está preocupado com isso, então? Então, Neila, mais uma vez você vê que a direita e a esquerda ficam batendo cabeça e quem pede, infelizmente, é o povo brasileiro. Deixa eu dar bom dia para o Cristiano Beraldo, que gentilmente está participando aqui com a gente hoje. Beraldo, obrigada, viu? Obrigada por topar aqui o nosso debate, por participar aqui com a gente. Os dois que estão nos estúdios do Metrópolis lá em São Paulo, já agradeço muito sua participação aqui conosco. Neila, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia ao Felipe Monteiro. Bom dia à audiência que prestigia o Contexto Metrópolis. Neila, nós estamos observando essa cena, né? Foi um retrospecto desses eventos aí das últimas semanas. E o que a gente pode concluir a partir da fala do presidente da República é que o Brasil sente muita falta de um estadista. Essas manifestações do presidente, elas simplesmente não estão amparadas pela realidade dos fatos. Eu começo aqui destacando esse discurso bonito, né, da soberania. Vamos defender a soberania. Os Bolsonaros são inimigos da soberania. Como é que pode o presidente de um país que tem a cada dia mais áreas controladas pelo crime organizado, pelo poder paralelo, vir fazer discurso sobre soberania? Ele não resolve a soberania dentro de casa. No estado do Ceará, que é governado por um governador do PT, as pessoas estão sendo escoltadas pela polícia militar para abandonarem as suas casas em razão de decisões tomadas pelo Comando Vermelho. Faz sentido isso? Não faz. Agora, a polícia militar não está fazendo isso porque ela quer, ao contrário. As polícias militares do Brasil são instituições extremamente honradas e conscientes da sua obrigação. Mas a orientação vem de cima. Então não há nenhuma autoridade moral do atual presidente de falar em soberania. E aí a gente olha o caso específico que está em tela. E aí, lembremos, o presidente Donald Trump mandou o presidente brasileiro ir até Washington. Ele entra no avião, vai até Washington, é recebido sem nenhuma pompa de Estado e o assunto era um só: tratar dos interesses norte-americanos nas minas de terras raras brasileiras. O Brasil tem a única mina de terras raras em produção de larga escala fora da Ásia. Essa mina brasileira foi adquirida por uma empresa norte-americana que tem entre os seus acionistas o próprio governo norte-americano. Quando o presidente Donald Trump chama o Lula até Washington, ele é chamado para tratar do interesse dos Estados Unidos, que quer que uma segunda mina tenha o processo de autorização ambiental acelerado. Lula entrega tudo que o Brasil tem, entrega as nossas terras raras aos Estados Unidos e sequer consegue negociar uma tarifa que surge 2 semanas depois. Quer dizer, o que o Brasil, como país, teve de retorno dos Estados Unidos a partir da entrega das nossas terras raras? Absolutamente nada. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma gestão absolutamente incompetente da política internacional, que não atende os interesses domésticos e, como o Felipe falou, não é só o Itamaraty que foi transformado em órgão de governo, não. A Receita Federal, a Polícia Federal e tantos outros órgãos que hoje se prestam a atender os interesses eleitoreiros do atual governo. Interessante você falar do Itamaraty, porque a gente trouxe aqui na semana passada uma nota do próprio Itamaraty, uma nota que eu
O Felipe também falou sobre isso. Nunca havíamos antes visto o Palácio do Itamaraty se manifestar de forma política, citando o nome do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Então, o Itamaraty entrando na onda política do governo Lula, deixando de ser aquele órgão sério que uma vez foi, né? O Brasil já foi reconhecido aí pela diplomacia, inclusive até pelos presidentes, né? Fernando Henrique Cardoso era um grande diplomata antes mesmo de ser presidente da República, e hoje o Itamaraty, ali com o ministro Mauro Vieira, se tornou um puxadinho do Palácio do Planalto. E Beraldo falou também sobre a questão da soberania. O presidente Lula vem batendo muito nessa história de que o Flávio Bolsonaro vai entregar o Brasil para os Estados Unidos. E o Beraldo tem razão. O Lula já vem fazendo isso. E aí eu fico perguntando, os Estados Unidos acabaram colocando justificativas pífias para poder punir o Brasil com essa sanção aí de 25%, entre elas o PIX, também a questão das falsificações da Rua 25 de Março, entre outras justificativas que o próprio governo brasileiro entendeu que não são justificativas plausíveis. Agora, Beraldo, eu vou pedir a sua opinião primeiro, depois passo para o Felipe. Por que Donald Trump decidiu punir o Brasil neste momento, depois de uma reunião com Lula, seguida de uma reunião com Flávio Bolsonaro? Olha, Neila, eu não acredito que essa tenha sido uma determinação do presidente Donald Trump. Isso é fruto de um processo que já estava em curso dentro do Departamento de Comércio, que obviamente tem ali uma série de informações trazidas pelo Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, e que agora o Brasil, se é tão absurdo como o governo brasileiro tem falado, né? As alegações são absurdas. Se as alegações são absurdas, é mais fácil de você se defender. Mas o governo brasileiro não se coloca na posição de rebater esses absurdos e mostrar a realidade dos fatos. Transforma essa questão do PIX como se fosse, o PIX é nosso, vamos defender o PIX, que o PIX é uma tecnologia revolucionária. Não tem nada a ver com tecnologia revolucionária. Um sistema de pagamentos automático, você paga com um QR Code, como acontece com o PIX, já existe nos Estados Unidos desde antes do PIX existir. Não é disso que se trata. O problema é que, a partir da criação do PIX, os cartões de crédito, que são empresas majoritariamente norte-americanas, perderam negócios no Brasil. Os Estados Unidos está agindo para defender os interesses das suas empresas. Queriam as empresas brasileiras que o governo brasileiro atuasse no exterior para poder defender os interesses dessas empresas. Ao contrário, o governo brasileiro só defende interesse de empresa amiga, empresa parceira de longa data, porque os setores estratégicos do Brasil, como a agricultura, por exemplo, são atacados. O agro é fascista, esse tipo de declaração que existe por parte do governo brasileiro. Então, contrapor os argumentos dos Estados Unidos é fácil, né? Tudo que está acontecendo ali, você pode trazer argumentos bastante plausíveis para que exista uma negociação. Agora, não pode o Brasil achar que vai continuar fechando os olhos para falsificação, fechando os olhos para uma série de coisas que impactam o resto do mundo e que todo mundo vai continuar dizendo amém. Não é assim que a política internacional funciona. E eu termino só fazendo uma observação em relação ao Mauro Vieira. O Mauro Vieira, como você disse, Neila, é um diplomata de carreira, experiente, foi embaixador em Washington. Ele sabe como funciona o universo da diplomacia. E é um constrangimento para ele, porque isso mancha a carreira de um diplomata como Mauro Vieira, adotar esse tipo de postura. Ele está querendo parecer um comunicador, como, por exemplo, o perfil da Embaixada norte-americana em Brasília acaba reproduzindo determinados conteúdos que vêm de Washington, e ele quer se colocar nessa posição, mas é vergonhoso. Primeiro, porque faz mal, e segundo, porque trata de assuntos que simplesmente não competem à diplomacia brasileira. Então, o Brasil sai menor, tanto do ponto de vista externo, como também do ponto de vista interno. Passo a pergunta para o Felipe para fazer a seguinte análise. Felipe, o presidente Lula é um mau articulador. O Brasil ainda é um país pequeno para articular com um governo como o do Donald Trump. E aí eu vou fazer só mais um adendo. Lembra da questão
da exportação da carne, que foi prejudicada lá para a Europa, o presidente Lula correu para resolver. A gente tinha JBS e Friboi no meio, né? Então, como o Beraldo disse, quando interessa para os setores que são amigos do presidente Lula, ele corre para intermediar. O problema é que o presidente Lula é fraco, o Brasil ainda é pequeno, ou o presidente Lula, de fato, só quer negociar aqueles assuntos que são de interesses dele? Ô, Nery, eu não acho o Brasil fraco, não. Né? O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Né? O Brasil tem possibilidade de fazer uma tecnologia como o Pix. Né? E antes do Pix, existia o TED, o DOC, que era mais avançado do que o sistema financeiro dos Estados Unidos e do mundo. Né? Eu lembro quando eu veio nos Estados Unidos em 2013, né, para eu fazer uma transferência bancária, demorava 3, 4 dias para chegar na conta de uma pessoa dos Estados Unidos. Né? O DOC e o TED lá atrás caíam quase instantaneamente. Aí eu tenho que ouvir o Beraldo falar a favor dos Estados Unidos intervir no país contra uma tecnologia nossa. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Se o cartão de crédito Visa, Mastercard quiser entrar no mercado brasileiro, vamos fazer então, vamos definir livre comércio então, que diminua a taxa do ambulante da rua, do pequeno comerciante, que era obrigado, antes do Pix, a antecipar o valor que o consumidor pagava no cartão de crédito e tinha um deságio de quase 10%. Então, assim, esse papinho de que os Estados Unidos estariam defendendo, né, uma tecnologia, empresas americanas, eu não consigo entender e eu discordo desse aspecto. Não dá para aceitar. O Pix é uma tecnologia nossa. O Pix veio para facilitar a vida de todo mundo. Fazer com que o comerciante, o ambulante, o pequeno empreendedor não pague uma grande taxa para conseguir antecipar os seus recursos, cai na hora na conta corrente dele. Então, assim, mais uma vez, na minha opinião, um argumento imperialista, né? E quando eu vejo o Beraldo aceitando esse argumento dos Estados Unidos, eu olho e falo, poxa, o Beraldo está complexo de vira-lata, não é possível. Né? E outro problema também, Neira, sinceramente, né? A crítica que eu faço ao governo não é o fato dele querer negociar com os Estados Unidos, com a China e com a União Europeia o uso das terras raras no Brasil. A gente sabe que nós temos uma capacidade, né? Nós temos um potencial de exploração de terras raras, talvez seja a segunda maior potência do mundo em relação a isso. O problema é que o Brasil não tem projeto. O Brasil não consegue entender e não consegue mostrar para a sociedade e para os Estados Unidos e para a China qual que é o projeto que ele tem para desenvolver as terras raras. Se for só para a empresa americana, chinesa, europeia vir para o Brasil, explorar e mandar para fora as terras raras, não deixar nada no Brasil, eu sou contra. Esse é o argumento que tem que ter no Brasil. Esse é o argumento que a gente tem que fazer no Brasil, entendeu? Mas a gente não faz esse tipo de argumento. Aí, nesse aspecto, Nele, eu concordo com você. Não é o Brasil que é pequeno, é a visão do governo, infelizmente, que é pequena também. Agora, é bom lembrar, só para não estender muito aqui, que além da questão do PIX, que é um argumento ridículo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, além do argumento da propriedade intelectual e da falsidade e da falsificação de produtos americanos, né, que é um argumento que, em modo de ver, também é pífio, porque o mundo todo falsifica, não é só o Brasil que falsifica, né? Tem um terceiro aspecto também, esse aspecto eu acho que é relevante, é que o Departamento de Comércio levantou a possibilidade, né? Levantou a questão de que o Brasil estaria infringindo a liberdade de expressão de pessoas brasileiras que moram nos Estados Unidos e americanos que moram nos Estados Unidos, bloqueando a conta dessas pessoas. Né? Esse argumento, eu acho que é um argumento forte. Né? De fato, não dá para a gente esquecer que, infelizmente, no Brasil, né, existe um ministro do Supremo Tribunal Federal que dá decisões arbitrárias e, no meu modo de ver, não legítimas, né, restringindo a liberdade de expressão. E isso, no meu modo de ver, é um argumento forte. Mas não para sancionar um país. Se tem problema com decisão individual de ministros, juízes, que consiga e faça algum tipo de expediente contra essas pessoas, não contra o Brasil. O Brasil não tem nada a ver com isso. Então, essa é a linha que eu queria colocar aqui, Neila. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre eleições, porque tudo isso é motivo para politizar.